Olá meninas, nós somos do Ministério Jesus Não Mente e temos mais uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Minha amiga, dessa vez eu falei meninas de propósito, porque eu conheci uma pessoa que conversou comigo ontem e disse para mim que estava pensando em colocar silicone, porque ela precisava elevar a sua autoestima. E eu olhei para a cara dela e falei assim, silicone do peito para você elevar a sua autoestima? Ela disse sim, eu vou me sentir muito melhor assim. Enfim, eu estou resumindo a história para você. Mas eu achei muito engraçado o que ela me disse, porque uma pessoa que precisa colocar um silicone no peito para se sentir bem consigo mesma, ela é no mínimo cega, ela é no mínimo completamente afastada de qualquer tipo de inteligência que possa existir. Porque quando você se olha no espelho, primeiro ponto, você tem que cuidar do teu corpo, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3 e 1 Coríntios capítulo 6. Então nós temos que zelar pelo nosso corpo, nós temos que cuidar do nosso corpo fazendo exercícios, tomando cuidado com a nossa alimentação, para a gente não comer besteiras, não se encher de refrigerante. Por quê? Porque essas coisas fazem muito mal para o organismo. Se você pegar uma referência bíblica, o livro de Daniel, ele ensina você a fazer dieta. Daniel ensina que ele comia legumes, inclusive Daniel lá e os seus amigos, Sadraque, Abednego, eles fizeram um desafio ao rei, aonde eles chegaram e disseram, olha, se em 10 dias nós estivermos melhor do que os seus soldados, então seus soldados vão passar a comer a minha comida. Porque o rei queria dar para Daniel uma mesa farta e Daniel negou aquela comida. Então, cuidar do corpo é bíblico. Se alimentar com legumes e verduras é bíblico. Se encher com a glutonaria, comer mesas fartas com alimentos gordurosos, com alimentos que não provém, não é no sentido de não prover de Deus, porque todo alimento vem de Deus, mas é de você ter autocontrole sobre aquilo que você faz. Tudo isso é bíblico. Isso aqui eu não estou falando para você fazer a dieta de Daniel, porque você vai emagrecer, porque você vai ser salvo, não é isso. Eu estou apenas citando para você um exemplo de que Deus manda a gente cuidar do nosso corpo comendo comidas simples. Então eu fiquei impressionado com essa pessoa quando ela disse que ela precisava colocar silicone para começar a se sentir bem, para elevar sua autoestima. E eu peguei aqui um artigo, gente, que eu quero ler para vocês, silicones em mulheres. Olha o que diz esse artigo, olha como que o mundo perverte a mente das pessoas. A pessoa que pensa que ela precisa de silicone para ser feliz, para se sentir melhor consigo mesma, essa pessoa é completamente louca, completamente depravada, porque a mente é que controla o nosso corpo e nós temos que controlar o nosso corpo com aquilo que Deus deu. Se Deus não te deu um peito grande, minha filha, não é para você se sentir bem com isso. Se você se sente mal com o seu peito pequeno, é porque você é uma mulher que não provém de Deus. O que você quer com um peito grande? Imagine se a vaca chegasse para Deus e falasse assim, Deus, as minhas tetas estão pequenas. Deus ia perguntar, para que você quer uma teta maior? Se o objetivo da teta é alimentar a sua prole, os seus filhos. O objetivo do peito da mulher não é se exibir, não é aumentar de tamanho. Quem fez isso foi o diabo. O diabo coloca isso na mente de vocês. O objetivo do peito de uma mulher é única e exclusivamente alimentar o teu filho, a tua filha. Então o único animal vaidoso que tem orgulho da teta é a mulher. O único animal vaidoso que se sente melhor ou pior por causa da teta é a mulher. Por isso, 2 Pedro ensina que essas mulheres são animais irracionais. Pessoas irracionais. Imagina uma vaca andando, aí o boi olha para ela, aí a vaca começa a se sentir mais empinada, começa a se sentir mais feliz. Por quê? Porque a minha teta aumentou. Isso não existe, querido. Isso não existe. Nós temos que usar o nosso corpo de acordo com a fisiologia que Deus nos deu para o propósito pelo qual nós temos a nossa fisiologia. Se a teta foi feita para alimentar crianças, então alimente a criança. Não é para você ficar colocando decote.
Quem perverteu isso foi o diabo, mas se a sua mente é diabólica, não tem problema. Você coloca o seu silicone, faça o que você quiser. Mas uma coisa eu te garanto, seu pensamento é devasso. Seu pensamento é de uma pobreza espiritual sem tamanho. O seu pensamento, ele remete a um estado de depressão absurdo, porque você chegar a ponto de achar que aumentar o seu peito vai fazer você mais feliz, é porque você se sente infeliz e se compara com as pessoas. Aquele que precisa de um peito maior para ser feliz é porque ele vai começar a comparar o seu peito com o de outras pessoas. Ah, o meu é maior, então eu me sinto bem. Ah, o meu é menor, então eu me sinto mal. Isso não existe. Isso é coisa de uma mente pobre, cheia de demônios. A tua mente está cheia de demônios. A prova disso é essa vida infeliz, vazia, triste, depressiva e afogada em pecado que você vive. Essa é a verdade. Quer você queira ouvir, quer não, o problema é teu, é Deus que manda falar. Não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Por isso, a mulher que quer agradar ao seu marido aumentando o seu peito, ela é no mínimo, uma ameba mental. Ela não tem nada na cabeça, porque o marido ele quer atenção, o marido ele quer carinho, o marido quer que a esposa cuide dos filhos, o marido quer que ele seja ajudado em sua casa, o marido quer uma mulher santa, uma mulher que ele possa contar, o marido quer isso. Agora o marido que quer um peito grande, ele não é marido, é um animal do diabo que quer usar você e o seu corpo e não tem um pingo de amor por você. Porque o verdadeiro homem, ele reconhece você por aquilo que você é, não por aquilo que o seu corpo exibe. Minha filha, meu filho, você que está me ouvindo, em alguns anos, se é que você vai chegar até lá, isso se você não morrer hoje, não morrer amanhã, você vai estar igual um maracujá de gaveta, porque o tempo passa para todos. É inevitável que as rugas apareçam na sua cara. É inevitável que você fique velha. É inevitável. É inevitável, isso é fisiológico. Esse processo de envelhecimento, Deus permite que a gente enxergue isso nas pessoas para entender que a velhice não tem escapatória. Você precisa começar a se aceitar como você é e entender que o que você precisa mudar, o que você precisa de um transplante, é um transplante mental, é um transplante de ideias, é um transplante de valores. É isso que você precisa. Colocar na tua mente os preceitos bíblicos. Colocar na tua mente o desejo de servir a Jesus Cristo, para servir ao Senhor com todo o teu entendimento, todo o teu coração, todas as tuas forças. O que você precisa é de um transplante mental para lutar contra o pecado. Você precisa de novos pensamentos para fazer você enxergar que essa vida vazia é ilusão. Se dedicar a peito, bumbum, coxa, isso é coisa de uma vida vazia. Essas pessoas aí da mídia, elas ficam colocando foto nas redes sociais dizendo: isso aqui é whey protein, com treino, com descanso, com alimentação balanceada. Mentira, querido. Aquilo tudo ali é anabolizante. Essas pessoas vivem pro seu próprio corpo. Elas vivem do seu corpo. Elas vivem em função do seu corpo. Elas acordam com dieta, vão de manhã para academia, à tarde tomam seus anabolizantes, tomam seus suplementos. São pessoas que são patrocinadas. Elas se dedicam única e exclusivamente aos seus corpos. Por isso elas possuem os corpos teoricamente e externamente perfeitos. Mas por dentro estão cheios de anabolizantes, cheios de lesão nos órgãos. Então, uma hora ou outra você vai pagar o preço da vaidade. Tome cuidado, muitas mulheres morrem na mesa de cirurgia. Eu já falei pra vocês, esses dias uma colega minha foi fazer um tal de abdominoplastia. Minha amiga, que coisa terrível. A menina magra foi fazer abdominoplastia. Gastou uma fortuna, se não me engano foi coisa de 25 mil, 30 mil reais. Coisa que poderia ser usada para ajudar o pobre necessitado. Coisa que poderia ser usada para bens, coisas que edificassem a igreja de Deus, que ajudassem um pobre necessitado, enfim. Mas na hora de dar uma cesta básica pro próximo, diz que não tem dinheiro. Na hora de ajudar o pobre, diz que não tem condição financeira, porque a vida é dura. Mas tem 25 mil reais para gastar com procedimento de estética. Você pode falar assim para mim: irmão, cada um faz o que quer com seu dinheiro. E eu concordo plenamente com você, querido. Eu não estou aqui questionando. Só estou dizendo para você que cada um de nós, todos nós, sem exceção,
iremos prestar contas a Deus por aquilo que fazemos nessa terra. Se Deus permite que você tenha dinheiro, querido, é para você investir nas pessoas. Se você tem condição de dar R$100 para um mendigo, de comprar uma cesta básica para uma família pobre, você tem que dar. Se você não der, você vai ser cobrado. É isso que eu estou falando para você. Se você tem 25 mil para botar no silicone, tudo bem. Mas será que você tem ajudado o pobre necessitado na mesma proporção? Como está a sua vida? Tem feito unha? Tem feito cabelo? Tem feito maquiagem? Comprado produtos de estética? Tem pensado em colocar silicone e juntar dinheiro para fazer cirurgias? Será que você tem se preocupado com o pobre e com o necessitado? Será que a sua vida não está cada vez mais vazia, sem Deus? Quanto mais vazio você fica, mais sentimentos carnais você vai ter dentro de você. Você vai querer silicone, depois você vai querer uma cirurgia na barriga. Eu conheço gente, filha de médico, que fez 6 cirurgias no abdômen, 3 cirurgias na cara, é lifting facial, é lifting do cabelo, é lifting do nariz, é cirurgia plástica, é cirurgia reparadora. Eu já conversei com o médico dessa pessoa e para você ver, eu conheço esse rapaz e ele disse o seguinte: essa mulher já fez tanta cirurgia que existe até uma pele dura dentro dela. De tanto que manipularam ela, a pele dela é dura. Então eu fiquei conversando com ele sobre isso e eu fiquei impressionado de como as pessoas estão sendo escravas da vaidade, sendo levadas pela mídia. A mídia passa uma imagem para você de um corpo perfeito, um corpo que você tem que ter, só que a mídia não diz para você que você tem que acordar cedo para trabalhar todos os dias de 8 às 5. A mídia não diz para você que você, além de ser um trabalhador, você também é pai, você também é mãe. Além de ser um estudante, você também é filho, você tem suas obrigações. Então, se eu trabalho todo dia de 8 às 5, chego em casa às 7 horas, chego cansado. Querido, eu não tenho tempo de fazer dieta. Eu não vivo em função do meu corpo, eu não tenho tempo para anabolizante, porque eu tenho uma família, tenho que fazer compra de mês, tenho que trabalhar, tenho que pagar a conta. Será que vale a pena você viver uma vida em função do seu corpo? Será que você não enxerga que isso é uma grande vaidade, um grande mal na sua vida? Claro que você deve fazer dieta, claro que você deve cuidar do seu corpo. Tudo isso é bíblico. Agora, você querer fazer cirurgia para se sentir melhor, isso não existe, querido, isso não existe. Porque o que nos faz nos sentir melhor é a mente de Cristo. Quando Jesus disse: eu vos dou a paz, mas não a paz como o mundo dá, eu vos dou a minha paz. Jesus estava dizendo que a paz que o mundo dá é uma paz mentirosa. Porque a paz que Cristo te oferece é uma paz que vai fazer você se sentir bem com você. É uma paz que vai gerar pensamentos em você para torná-lo obediente a Deus. E quanto mais obediente a Deus nós nos tornamos, mais cheios do Espírito Santo nós ficamos. E quanto mais cheio do Espírito Santo nós ficamos, nós percebemos que o que nos interessa e o que nos faz feliz é única e exclusivamente fazer a vontade de Deus, porque para isso o ser humano foi criado. Quando nós paramos de querer elevar a nossa autoestima por conta própria, nós começamos a entender que a autoestima do ser humano, ela só tem um caminho para ser elevada. É você se tornar a imagem e semelhança daquele que te criou. Imagine um cachorro fazendo assim, ó, miau, miau. O cachorro faz miau? O cachorro não faz miau, meu amigo. Da mesma forma o ser humano. O ser humano, ele nasceu, foi criado à imagem e semelhança de Deus. O objetivo do diabo é perverter os seus pensamentos para fazer você acreditar que você não é filho de Deus. E para ser filho de Deus, como está escrito lá em João 3,36, nós temos que obedecer ao Senhor. Leia João 3,36. Leia, querido. Não acredita em mim, não. Leia. Leia. Leia João capítulo 6. Leia Marcos 1, capítulo 15. Leia Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Leia 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Leia Apocalipse capítulo 21, versículo 8 e 9. Leia 1 Coríntios. Leia Romanos capítulo 1. Leia. Não acredita em mim não, querido. Leia. Leia. Para você ver o que Deus manda você fazer. Então, as pessoas estão vendendo uma imagem de que para ser feliz você tem que ter o peito grande. Para ser feliz você tem que ter a barriga trincada. Só que ninguém mostra a realidade da vida. Ninguém mostra que essas pessoas vivem não apenas o dia inteiro para o seu próprio corpo, como também usam drogas para conseguir alcançar esses resultados. E você, na sua frustração, na sua enganação, começa a comprar produtos de estética, achando que vai ficar igual fulano, igual a Beltrano. E essas pessoas, elas são patrocinadas para mentir para você. Elas dizem, tome esse produto e esse produto vai fazer milagres em sua vida.
Querido, o que vai fazer milagre na tua vida é você se arrepender dos seus pecados. O que vai fazer milagre na tua vida é você ter a mente de Cristo. Eu era uma pessoa completamente insegura. Eu era uma pessoa que tinha complexo de inferioridade. Eu chegava perto das pessoas e me sentia mal. Eu ficava me comparando com as pessoas dizendo, poxa, fulaninho é engenheiro e eu não sou nada. Poxa, fulaninho aqui é médico e eu não sou nada. Poxa, fulaninho aqui é professor e eu não sou nada. Então Deus me deu uma mente e hoje em dia eu consigo me olhar nos olhos das pessoas. Eu consigo me sentir igual às pessoas. E a pessoa que precisa de autoestima é porque ela está se sentindo inferior. E a pessoa que está se sentindo inferior é porque ela está com ausência de Deus no seu coração. É porque ela está com falta de Deus na sua vida. É porque ela está com falta de conhecimento bíblico. É porque ela não tem ajudado o pobre necessitado. É porque ela tem sido escrava da mentira, escrava da fofoca, escrava da bebida, escrava do sexo. Essa pessoa está usando o seu corpo, está usando a devassidão, a insinuação sexual para atrair o próximo. Ela não sabe usar as ideias, ela não sabe encantar as pessoas por ter uma alma pura, por ter uma alma inteligente. Não, ela sabe chamar a atenção do próximo porque tem uma bunda grande. Essa é a palavra mais clara que eu posso falar para você que você entenda perfeitamente a sua linguagem chula. Não falo isso porque quero, mas falo isso para que fique claro diante dos seus olhos, que o seu pensamento é profano, o seu pensamento é devasso. Os seus objetivos não são espirituais, são objetivos carnais. E você tem se tornado escrava da vaidade. Ah, tem uma ruga aqui, preciso fazer uma cirurgia. Ah, não, eu vou comprar um creme anti-ruga. Querido, não lute contra o tempo. Não lute. O tempo vai passar. Não adianta você achar que você vai... Ah, eu vou gastar com cosméticos aqui para melhorar a minha pele. Querido, cuide da sua pele sim, mas entenda uma coisa. A pior coisa que existe é uma velha se achando uma garotinha. Eu já falei pra vocês esses dias. Tinha uma coroa na academia esses dias lá com 47 anos. Parecia ter 70. E ela se achando uma garotinha e falando pra outra, porque eu já tenho 47. E com uma calça depravada. Eu falei pra vocês isso. Ela disse pra uma menina de uns 20 anos, falou assim, você tem que fazer muito sexo agora enquanto você é jovem. Tem que usar o seu corpo. Então perceba como essa velha vagabunda, desgraçada, boca do diabo, aprisiona as pessoas ao pecado. A palavra de Deus ensina que as mulheres mais idosas, elas deveriam instruir as mais jovens em direção ao caminho da santidade. Mas aquela velha vagabunda profana, roupa apertada, se sentindo uma menininha, cabelo pintado com a raiz branca, uma coisa horrível, se sentindo uma menininha. O problema não é ela ir para a academia. O problema é ela perverter os caminhos das jovens. Às vezes um jovem está perdido, precisando de uma ideia, precisando de uma conversa, como essa que eu estou tendo com você, da parte de Deus, para mostrar para você que a vida não é carne, a vida é inteligência. A vida é sabedoria. A vida é temor a Deus. A Bíblia ensina que nós temos a mente de Cristo. A Bíblia ensina que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e não amar o mundo nem o que há no mundo. A Bíblia ensina que nós temos que ter saúde e dar valor à nossa saúde para que possamos ser felizes. Nós temos que dar valor àquilo que Deus nos dá. A partir do momento que você não dá saúde para o seu corpo, Deus vai tirar a saúde do seu corpo. A partir do momento que você não se sente feliz com aquilo que Deus te deu, que é o seu corpo e a sua mente, Deus vai tirar o teu corpo e a tua mente. Tome cuidado, você que está me ouvindo. O salário do pecado é a morte. Essa palavra aqui, ela vai desagradar muitas mulheres que têm sido escravas do diabo, mas essa palavra aqui, ela é libertadora. Uma mulher que precisa colocar peito ou colocar bumbum mais alto para agradar um marido, ela nunca foi casada com um marido. Ela foi casada com um monstro sexual. Ela foi casada com um monstro que só pensa em sexo. Porque o marido que não consegue reconhecer a pureza de uma mulher, o amor de uma mulher, o esforço de uma dona de casa, ele não é marido, ele é um animal. E animais a gente tem que se separar deles. Não pense que todo casamento provém de Deus, não, querido. Não pense que todo casamento vem de Deus, de forma alguma, não pense isso. Muitas pessoas casaram por interesses financeiros, muitas pessoas casaram por interesses sexuais. Eu já ouvi pessoas falando assim, eu casei com fulano porque fulano é muito bonito e a gente vai ter um filho bonito. Querido, você não tem noção do problema que você está arrumando para a tua vida. Você pode estar se casando com um psicopata.
Você pode estar se casando com uma pessoa que vai botar você para baixo todos os dias da sua vida. Você pode estar se casando com uma pessoa que pode até ter dinheiro, pode até ser bonito, mas ela vai destruir a sua mente. Ela vai colocar a tua autoestima lá embaixo, sabe por quê? Porque ela é uma pessoa amando do diabo, para destruir a vida daqueles que não querem se arrepender dos seus pecados e entender que a vida e os casamentos não devem ser escolhidos por métodos carnais, mas por métodos espirituais. Querido, escolher um trabalhador para trabalhar na tua equipe já é algo difícil. Imagine escolher um parceiro para você casar. A palavra de Deus ensina: entregue seus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. A Bíblia nos ensina a nos arrepender dos nossos pecados. Todas essas palavras que eu estou dizendo para você aqui, minha amiga, essa pregação é especificamente para mulheres. Se o cara é homossexual e quer colocar um silicone, não vou nem comentar isso aqui, porque o homossexualismo leva para o inferno. Não adianta você falar que não, que eu sou seu perseguidor. Querido, isso é bíblico. Se você não aceita que o homossexualismo vai levar você para o inferno e está dizendo que eu estou perseguindo você, você também está me perseguindo por intolerância religiosa. Então, lei por lei, eu vou usar a minha lei do meu lado. Eu acredito na Bíblia e estou pregando para você o que a Bíblia fala. Levítico 18, 22, Romanos capítulo 1, Deus desce a lenha no homossexual. Ele fala que o homossexual é um dos piores tipos de pessoas que existe. Diz que a mente é depravada. Então não sou eu que estou falando para você isso. Eu nem te conheço. A Bíblia fala isso. Então se você não acredita em Deus, querido, o problema é teu. Vá viver no seu homossexualismo, vá viver na sua algazarra, vá viver fazendo sexo oral em homem, vá viver fazendo imoralidades sexuais com mulheres. É uma coisa abominável para Deus, homem deitar com homem, mulher deitar com mulher. Não adianta me dizer aqui que é normal, porque não é, porque a Bíblia fala que não é normal, e se você não aceita o que eu falo, você está me perseguindo por intolerância religiosa. Estou apenas citando o que está escrito na Bíblia. Então as pessoas estão vivendo suas vidas de forma vazia, se alimentando de vaidades, e pelo fato das vaidades serem vazias, elas não preenchem o nosso corpo, não preenchem a nossa mente. E nós vamos nos sentindo cada vez mais fracos ao longo do tempo, e quanto mais fracos nós estamos ao longo do tempo, mais pensamentos de fraqueza, mais pensamentos de insuficiência. Quanto mais nós tentamos resolver a nossa vida, mais percebemos que quanto mais nos esforçamos, menos nós nos preenchemos e mais infeliz nós nos tornamos. Você pode fazer silicone, você pode fazer plástica na tua cara, você pode fazer o que você quiser. A palavra de Deus ensina: nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que provém da boca de Deus. Sabe o que significa isso? Não adianta você ter tudo na sua vida se você não tem a Deus. Não adianta você comer do bom e do melhor se você não tem a Deus. Não adianta você ter dinheiro se você não tem a Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas também da palavra de Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados e começar a entender que você é uma mulher maravilhosa. Você precisa começar a se arrepender dos seus pecados e entender que essas pessoas que estão fazendo você pensar dessa forma são pessoas amando do diabo na sua vida. Muitas vezes são amigas, mas não são amigas não. Elas são demônios disfarçados de amigas, porque elas estão dominando a tua mente, dominando os teus pensamentos, para fazer você pensar o seguinte: amiga, ele só vai te amar se você fizer isso. O verdadeiro amigo, ele chega para você e fala o seguinte, ele fala para você assim: você não precisa disso, porque você é uma mulher maravilhosa. Você não precisa disso porque o que você precisa é se fortalecer na sua autoestima, lendo a palavra de Deus, se arrependendo dos seus pecados, porque Deus vai começar a moldar a sua vida de uma forma que Ele vai começar a mostrar para você tudo aquilo que o diabo disse que era verdade, e Deus vai começar a arrancar da tua vida. Tudo isso que o diabo fala, que você é feia, que você é gorda, que você é magra, tudo mentira. Você é linda como você é, porque Deus te fez a imagem e semelhança de Deus. Comece a entender que quando você olhar para a Bíblia vai mostrar para você quem você é. Como eu disse para você, um cachorro que faz miau, ele nunca vai deixar de ser um cachorro. E não é porque você está no pecado que você vai deixar de ser filha de Deus, porque você não se enxerga como filha de Deus, mas Deus ainda te enxerga como filha dele. Por isso Ele abre a minha boca e usa o meu espírito para falar isso para você, para que, para a honra e glória do Senhor Jesus, você entenda que você é linda e você foi criada à imagem e semelhança de Deus, e que você precisa parar de querer falar miau, porque você precisa falar a linguagem de Deus. Você é uma filha de Deus, você tem que se portar como uma filha de Deus. Você é uma filha de Deus, você tem que se ver como alguém especial. Você tem que se ver como alguém que nasceu para não pecar. Porque o diabo tem levado para o fundo do poço as pessoas que se afastam de Deus.
E o diabo leva porque Deus permite. Porque Deus chama ao arrependimento. Mas a pessoa não ouve. Você lembra do livro de Jó? O diabo pediu autoridade a Deus para tocar na vida de Jó. E ele só tocou depois que Deus deu permissão. Então o diabo tem tocado na tua vida porque Deus está te chamando, mas você não quer ouvir. O diabo tem destruído a tua mente, feito você pensar em sexo, bebida, zona, bagunça, corpo, barriga, dieta. Porque ele ocupa a tua mente com tudo isso para fazer você se esquecer de quem você é. Mas a Bíblia diz que você foi criada à imagem e semelhança de Deus, mulher. Para de se preocupar com ruga. Ruga vai ter para todo mundo. Não precisa acreditar em mim, não. Olha na rua. Você vai ver pessoas, senhoras. Você precisa ser uma senhora. Quando a idade vai passando, você primeiro, quando você nasce, você precisa se desenvolver. Quando você começa a ter entendimento, você já tem que ensinar a Bíblia para a criança. Quando você vai ser adolescente, você tem que se afastar de todos aqueles adolescentes pervertidos, imundos, que os pais não dão educação. Pessoas perdidas na vida que não querem saber de estudo, não querem saber de trabalho, ficam o dia inteiro no videogame, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, sem fazer nada. Mas o adolescente de Deus, ele está estudando desde pequeno, está lendo as escrituras, está obedecendo a Deus, está orando, está se afastando do pecado. E aí ele cresce na vida adulta com uma base muito grande, uma base moral, que vai permitir a ele tomar decisões em sua vida para escolher aquilo que é certo. Porque ele consegue enxergar o futuro. O homem de Deus consegue enxergar o futuro. Ele percebe que se ele não estudar, no futuro ele vai ser um velho vagabundo, sem emprego, que teve a oportunidade de usar o tempo para estudar, mas não quis. Aí o papai morre, a mamãe morre, as contas chegam, e aí está um homem de 40, 50 anos, sem trabalho, sem conhecimento, desempregado, tendo que pagar a conta. Aí vira um mendigo da rua, ou vira um peso para a família. Alguém vai ter que sustentar esse vagabundo que não quis trabalhar e não estudar. Então essas palavras que eu estou pregando para você são verdade. E você precisa entender que só depende de você se enxergar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e tomar atitudes para servir a Deus. O que vai fazer a sua autoestima se levantar é você perceber que você é capaz de conquistar os seus sonhos. Porque quando a nossa autoestima está baixa, é porque nós não conquistamos nossos sonhos. E essa é a grande verdade que você não quer aceitar. Você se tornou uma pessoa fraca por conta das amizades que você adquiriu ao longo do tempo. Daí a importância da gente não se misturar com pessoas que não provêm de Deus. Porque essas pessoas aos poucos vão colocando pensamentos em nossas cabeças através de conversas diárias que seriam como se fossem gotas de veneno, que vão sendo pingadas, destiladas na nossa alma e nos fazem crer na mentira e nos afastar da verdade. Minha irmã, eu acho que eu já falei muito para você. Essa é a pregação que eu tinha para você da parte de Deus, para mostrar para você e para Deus que eu prego a verdade para você porque eu te amo. Ainda que você não goste das minhas palavras, eu quero te dizer que Jesus Cristo ele não veio para curar os que têm saúde. Ele veio para curar aqueles que estão doentes, precisando do arrependimento. Ele está vendo que a tua alma está podre, está imunda, você está no fundo do poço. Você está agindo de forma desesperada, de forma imatura. Calma. Reflita. O que você precisa é de uma mente forte. Você não precisa de um silicone. Você não precisa de uma mente fraca. Você precisa de uma mente forte. Primeiro a mente forte, depois o corpo forte. Porque a mente forte vai fazer a gente tomar decisões em nossa vida que realmente vão elevar a nossa autoestima. E a mente forte só pode ser adquirida na nossa vida quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e decidimos abandonar as más amizades e mergulhar na palavra de Deus para servir a Deus de todo o coração, todo o entendimento, toda a força. Por isso, você que está me ouvindo, sirva a Deus. Sirva a Deus. Essa é a única forma de você conseguir resgatar a tua autoestima. Não existe nenhuma forma de resgatar a sua autoestima. Você pode ter milhões de reais. Eu conheço gente milionária, gente com muito dinheiro. Gente que manda aqui no Rio de Janeiro. Querido, pessoa infeliz, depressiva, com problemas familiares. Pessoa doente, que vive dentro de hospital por crise de ansiedade. Tem muito dinheiro, mas tem o quê? Medo, pavor, terror na mente. Você pode ter silicone, você pode ter o que você quiser. Mas se você não tiver o Espírito Santo, você nunca vai ter autoconfiança, você nunca vai ter felicidade, você nunca vai ter alegria, você nunca vai ter paz, você nunca vai ter uma casa edificada, uma família unida. Você nunca vai ter isso sem o Espírito Santo. Porque o dinheiro, na maioria das vezes, ele só traz problema para quem não sabe lidar com o dinheiro. Então, minha amiga,
Mude sua mente. Quer ter autoestima? Bota seu nariz no chão agora. Fala, Senhor, essa palavra falou comigo. Quero me arrepender dos meus pecados. Quero me afastar das más amizades. Quero ler a Bíblia. Quero pregar o Evangelho. Quero ajudar o pobre necessitado. Quando você pegar um dinheiro e der na mão de um pobre necessitado, quando você comprar um prato de comida e der na mão do mendigo, você vai ver que você vai sentir uma alegria. Faça esse teste. Faça esse teste. Não acredita em mim não, faz o teste. Leia a Bíblia. Peça perdão a Deus pelos seus pecados e pegue um prato de comida e dê para qualquer mendigo, uma cesta básica, dê para qualquer pessoa pobre que precise. E você vai ver como a sua autoestima vai se elevar na hora. Na hora. Eu prometo para você, minha irmã. Sou homem de Deus. Homem de Deus faz isso, sabe? Hoje mesmo eu já comprei aqui uns quibes e dei pro cachorro na rua, me senti muito bem. Comprei 8 quibes e dei pro cachorro. Acho que o cachorro nunca comeu tanto quibe na vida. Então a gente ajuda os animais, a gente ajuda as pessoas. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de verdadeiramente ser um servo de Deus. Um servo de Deus. Por isso estou chamando você para parar de ouvir o diabo. Para você ser uma serva de Deus. Porque você nasceu para ser forte. Você não nasceu para ser fraca como você é. Eu quero te dizer que você pode contar comigo aqui no canal. Nunca vou pedir um centavo teu. Nunca vou pedir a tua amizade. Só vou pedir para você, arrependa-se dos seus pecados e sirva a Deus. Vamos fazer a obra de Deus e levar o Evangelho a quem precisa. Porque muita gente está infeliz, triste, deprimida. E nós precisamos ser boca de Deus nessa terra para fazer a diferença. Meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. E essa foi mais uma palavra de Deus para falar com você. Fique na paz.